Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, para a gente dar continuidade à nossa exposição que tem sido feita aqui na igreja. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Primeira Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 18. Antes da gente fazer a leitura, vamos relembrar um pouco o que a gente tem trabalhado até aqui. Até então, vamos terminar agora o terceiro capítulo, acho que já deve ter sido umas 7 ou 8 mensagens por aí, não lembrar o certo, mas já tivemos algumas mensagens e a gente percebeu que Paulo tem algumas questões bem sérias para tratar com a igreja de Corinto. Essa carta, ela é motivada por alguns problemas, algumas situações que aconteciam na igreja que tornou necessário que Paulo mandasse essa carta para lidar com situações, com problemas da igreja, né? Até o fim da carta a gente vai ver muitas situações, muitas questões de ética, muias questões teológicas que Paulo aborda tentando resolver, tentando lidar para a igreja. Um dos principais assuntos era as divisões causadas na igreja. Era uma igreja com muitas divisões, uma igreja com celeumas, com grupos ali, partidos que brigavam entre si por preferências, por se identificarem mais com determinadas pessoas, como Paulo, que foi quem plantou a igreja, como Apolo, que foi alguém que serviu como pastor na igreja, como Pedro, que era um dos principais apóstolos, dos que foram escolhidos por Jesus, e haviam partidos lá naquele lugar. Muita influência que gerou esse partidarismo, essa divisão, vinha do fascínio que eles tinham pela filosofia grega, pelas filosofias, pelos ensinos dos filósofos. E isso os motivava também a se identificar mais com um determinado pregador. Então, essa influência grega contribuía para esse divisionismo, para essa confusão, para esse conflito. E esses são problemas que a gente tem apresentado, tem discorrido até aqui. A igreja ela era apaixonada por uma sabedoria mundana, ela era fascinada por ensinos filosóficos, e isso tomava o coração deles e afastava-os do evangelho, afastava-os da verdade. A mensagem de Cristo não era atraente para o mundo, a mensagem de um Cristo crucificado não fazia sentido na mente deles, porque eles estavam fascinados, amavam as filosofias, as ideias seculares, as ideias filosóficas, eles amavam os intelectuais e isso os afastava da centralidade do evangelho. E Paulo escreve a eles para tentar corrigir isso, para tentar tratar isso e mostrar para eles que a mensagem do Cristo crucificado é a verdadeira sabedoria. E tanto eu como pastor, já pregamos nesse sentido. A verdadeira sabedoria é Cristo crucificado e não isso que eles estavam aprendendo dos filósofos. Então a gente lida aqui com dois problemas que se juntavam na igreja. Pessoas que estavam fascinadas por filosofias, por ideologias seculares, estavam assim, se gabavam de conhecer, de aderir correntes filosóficas, e isso gerava conflito, divisão na igreja. Não, eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo, eu prefiro Pedro, não, eu sou de Cristo apenas, e isso tornava a igreja cada vez mais dividida, mais complicada. O pastor apresentou também no capítulo 3 aquela questão de como a igreja estava sendo edificada depois de Paulo lançar o alicerce, né? Então, tomem cuidado com o material que vocês usam, se é ouro, se é prata, se é pedra preciosa, porque quem destruir o santuário de Deus será destruído. Esse capítulo 3 que a gente vai terminar agora, dos versículos 18 a 23, esse trecho, esse parágrafo é uma conclusão para tudo isso que Paulo vem discutindo até então. Todos esses problemas que ele vem discutindo, debatendo, tentando resolver, tentando acabar com as divisões, tentando acabar com o fascínio, com esse amor que eles tinham pela filosofia, pelas ideias pagãs. Paulo quer
encerrar esse parágrafo, esse combate agora. Paulo quer de uma vez por todas arrematar e encerrar esse assunto, mais uma vez focando na sabedoria de Deus e confrontando aquilo que eles achavam a verdadeira sabedoria, aquelas ideias seculares, aquelas ideias mundanas. Paulo, nesse assunto que a gente vai trabalhar hoje, vai mostrar para eles porque é tão inútil, porque é tão tolo tentar se apegar a essas doutrinas, a essas ideias, às filosofias. É tão tolo tentar se apegar a homens, tentar dizer que é do partido tal, tentar dizer que se identifica com o camarada tal. Paulo vai mostrar para eles, isso não faz sentido, isso não serve de nada, porque há algo maior, mais importante, que vocês estão perdendo de vista. Então, o nosso caminho hoje é esse. Paulo, de uma vez por todas, encerrar esse assunto, mostrando que esses debates, essas discussões, as divisões, não têm sentido. Há algo mais importante, há algo maior, e vocês esqueceram disso. Mas vamos ler. 1 Coríntios 3, versículos 18 a 23, NVI, por favor. Isso mesmo. Vai dizer assim a palavra de Deus. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, como está escrito. Apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Meus queridos irmãos, esse é um texto simples, um texto curto, mas como eu disse, que vem para encerrar e de uma vez por todas fechar, concluir esse assunto que foi tão importante que praticamente nos primeiros 3 capítulos, Paulo sempre foi e voltou lidando com esse problema. Ele começa nesse versículo 18 com uma exortação. Não se enganem. Não se enganem, ou em outras versões, não enganem a si mesmo. Então o ponto aqui é do autoengano. Para Paulo, aqueles irmãos de alguma forma estavam enganando a si mesmos. Acontecia algo que estava levando aqueles irmãos a se iludirem de alguma forma. E a gente já sabe o que é isso, porque a gente já tem falado sobre isso. Eles estavam se iludindo com ideias, com filosofias, com conceitos que tomavam o coração deles. E Paulo diz, olha, continuando o versículo 18, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco. Paulo diz, olha, não se enganem, vocês têm achado que vocês são sábios, porque vocês estão interagindo com as filosofias seculares, com os filósofos, com as correntes de pensamento, com as ideias gregas, vocês têm interagido, vocês têm dito que têm conhecimento, que são pessoas sábias, vocês já disseram que são pessoas com muita sabedoria, não se enganem. Se vocês acham que são sábios segundo esses padrões mundanos, vocês devem, na verdade, deveriam se tornar loucos para o mundo. Para que vocês encontrem a verdadeira sabedoria, vocês deveriam se tornar loucos. Ele diz, olha, se alguém de vocês pensa que é sábio segundo esse padrão mundano, se vocês pensam que isso que vocês estão vivendo é sabedoria, vocês deveriam se tornar loucos. Para que, de alguma forma, vocês pudessem encontrar a verdadeira sabedoria. Esse é um alerta urgente que ele traz para os coríntios, corrigindo esse fascínio, esse amor que eles tinham por essas filosofias mundanas. Eles estavam se enganando ao pensar que por abraçarem essas ideias, esses conceitos, por aderirem a essas filosofias, eles eram pessoas sábias para Deus, mas não, eles não eram. Quando alguém adere essas doutrinas, quando alguém adere conceitos mundanos achando que vai ser sábio, ele está se enganando. Isso é autoengano. Quando você crê em algo, quando você abraça algo achando que aquilo vem de Deus, mas na verdade aquilo contradiz o ensino de Deus, você está
se iludindo, e era isso que estava acontecendo com eles. Eles se achavam sábios, eles se achavam muito entendidos, achavam-se superiores, brigavam uns entre eles, achando que eram melhores, que eram superiores, humilhavam-se uns aos outros, se dividiam, achando que eram sábios, mas estavam se enganando. Mas por que eles estavam se enganando? Por que eles não eram realmente sábios? Versículo 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Então Paulo, ele, no versículo 18, solicita que eles façam uma inversão. Paulo diz, olha, vocês estão achando que são sábios, mas na verdade vocês deveriam estar se tornando loucos. Vocês querem que o mundo veja vocês como pessoas sábias, mas vocês não deveriam buscar isso. Na realidade, vocês têm que ser loucos para esse mundo, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Então eles queriam ser bem vistos, respeitados, admirados ao abraçar filosofias. E Paulo vem e diz, olha, vocês não deveriam querer isso. Porque quando vocês são admirados, amados por abraçarem essa filosofia, vocês são rejeitados por Deus, porque essas ideias, esses conceitos, essas filosofias que vocês aderem, isso é loucura diante de Deus. Não faz o menor sentido para Deus. Esses grandes filósofos, eles acham que as ideias deles são maravilhosas, são incríveis. Eles se acham demais por pensar nisso, por filosofar, por criar esses conceitos e essas correntes. Mas Deus olha para isso e vê apenas insanidade. Deus olha para todas essas ideias e vê apenas tolice. E não importa o quanto esses homens filósofos sejam reconhecidos como intelectuais, como conhecedores, como homens de boa oratória, não importa. Deus vê apenas lunáticos. Deus vê apenas tolos balbuciando as suas tolices. Então vocês estão admirados, vocês estão extasiados com essas coisas, querendo ser reconhecidos dessa forma, querendo abraçar essas ideias, e Deus olha e diz, isso é loucura, isso é tolice, isso é estupidez. Esses grandes filósofos, homens com grandes ideias, com ideias fantásticas, são lunáticos, são tolos. É assim que Deus olha para isso. É assim que Deus vê as ideias que estão contrárias à sua palavra, apenas lunáticos balbuciando as suas loucuras. Paulo vai usar 2 textos da Escritura para solidificar o argumento dele. O argumento dele é qual? Olha, vocês estão querendo ser bem vistos, vocês estão se achando sábios, segundo o mundo, mas não deveria ser assim. Vocês deveriam ser loucos para o mundo, porque a ideia do Evangelho, a ideia de Jesus, a ideia que Paulo apresenta, ela realmente vai ser vista como loucura. A gente vai debater um pouco mais, discutir um pouco mais sobre isso. Vocês estão querendo ser respeitados no mundo? Não, mas o Evangelho, ele não vai ser respeitado. Vocês devem mesmo ser loucos para esse mundo. Porque assim como o mundo vê o Evangelho como loucura, Deus vê as ideias do mundo como loucura também. E aí ele vai para 2 textos do Antigo Testamento para falar sobre isso. O primeiro é Jó, capítulo 5, versículo 13. Bota aí, por favor, Jó 5, 13. Aqui ele coloca só assim, ó, a primeira citação. Ele apanha os sábios na astúcia deles. Jó 13 diz, 5,13 diz assim, apanha os sábios na astúcia deles, e as maquinações dos trapaceiros são frustradas rapidamente. E o Salmo de número 94, versículo 11. Aqui ele fala assim, versículo 20. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, e sabe como são fúteis. Agora coloca no Salmo 94, 11. O Senhor conhece os pensamentos humanos, e sabe como são fúteis. Então o primeiro ele diz, olha, Deus apanha eles na astúcia deles. Deus pega eles naquilo que eles se acham mais, que eles são muito inteligentes. Os planos deles, Deus pega e Deus destrói as maquinações dele. E no Salmo ele diz, olha, o Senhor conhece, Ele sabe tudo que eles planejam, Deus não é ignorante. O ponto de Paulo é que há um Deus onisciente, que conhece qualquer intenção, qualquer pensamento, antes mesmo que ele seja elaborado.
E esses homens que são considerados sábios, Deus entende perfeitamente o pensamento deles. Deus sabe o que passa na mente de cada um deles. E Deus não é surpreendido. Deus não é pego de surpresa. Meu Deus, o filósofo tal elaborou aquela ideia genial. Deus ficou surpreso. Elaboraram uma prova definitiva que Deus não existe. Deus não é pego de surpresa. Ele conhece todas as coisas, os argumentos filosóficos, as ideias seculares, gregas, romanas e todas que têm existido através da história, nenhuma surpreende a Deus. Não há nenhum argumento que deixe Deus sem palavras. Na verdade, para ele é tudo futilidade. Os homens gastam a sua mente criando ideias, pensamentos, filosofias, correntes de pensamento, e Deus olha e vê apenas loucura. Deus olha e vê apenas lunáticos com ideias estúpidas. Ele não é surpreendido, ele não é enganado, ele não se impressiona com nada disso. Ele não se impressiona com nada disso. Ele entende perfeitamente que são apenas lunáticos tentando criar ideias estúpidas. A gente vai para a segunda parte, a partir do 21. Mas eu quero só que fique um quadro bem claro na sua mente. Paulo quer concluir o assunto. Ele diz, olha, vocês estão querendo ser sábios. Vocês estão se achando sábios aos olhos do mundo, mas não deveria ser assim. Na verdade, para que vocês caminhem como Deus quer, vocês deveriam ser vistos pelo mundo como loucos. Porque é assim que o mundo vê o evangelho, como loucura, como absurdo. E vocês estão querendo ser amados e admirados pelas pessoas desta era, deste mundo, deste século. Não deveria ser assim. Eles deveriam olhar para vocês e ver como loucura o evangelho que vocês pregam, mas vocês estão preferindo aderir a eles. O problema é que quando vocês aderem a essas ideias, Deus olha e vê loucura. Deus olha e vê lunáticos com ideias absurdas, estúpidas, inaceitáveis. E ele cita os dois textos para provar isso. Que Deus apanha os sábios na astúcia deles. Deus percebe, Deus sabe o que eles estão fazendo. E Deus conhece os pensamentos. E sabe que são pensamentos fúteis, inúteis e sem valor. E aí Paulo, ele começou com uma exortação. Versículo 18 começou com uma exortação. Qual foi? Não se enganem. Não se iludam. Vocês estão enganando a si mesmos. E aí ele vai e argumenta. E mostra para eles onde é que eles estão errados. Onde é que eles estão se enganando? E aí ele vai para o 21 e vem com mais uma exortação. Agora bastante prática. Portanto, é uma conclusão, ele está fechando a questão. Ele diz, portanto, ninguém se glorie nos homens. Era isso que eles estavam fazendo. Eles se gloriavam em homens. Eles se gloriavam em abraçar ideias mundanas. E para eles fazia muito sentido ser do partido do fulano de tal. Eu abraço a ideia daquele filósofo, eu sou do grupo dele. E aí quando chegava na igreja, eu gosto mais de Paulo, eu gosto mais de Apolo, eu gosto mais de Pedro. Não, eu só gosto de Jesus. E eles se dividiam, faziam partidos. Se gloriavam em homens. Se gloriavam em homens, em ideias de homens. E Paulo vem com essa exortação para dizer, olha, ninguém se glorie em homens. Ninguém se glorie em fazer parte de um grupo simplesmente humano, de uma determinada corrente filosófica, de um determinado filósofo específico. A sabedoria mundana que vocês estão abraçando e que faz com que vocês venham aderir a determinado grupo, a abraçar determinada corrente filosófica, é tolice se basear nisso, se gloriar nisso, achar que o valor de vocês está nisso. É tolice você se apegar a homens e reverenciá-los apenas porque eles tiveram boas ideias ou porque eles têm uma boa oratória. Paulo está dizendo, não faz sentido. É tolice vocês tentar se apegar e abraçar e reverenciar homens por causa disso. Vocês estão sendo tolos. Vocês estão sendo loucos. Vocês não devem se gloriar em figuras humanas. Vocês não devem se gloriar em homens que o mundo admira. E aí, ele vai dizer por quê, mais uma vez ele vai complementar por que nós não devemos fazer isso. E esse é um argumento central e que dá o tom geral da nossa passagem, da nossa meditação nessa noite. Essa frase final do versículo
21. Porque todas as coisas são de vocês. Foi o que eu falei para os irmãos no início, que eles estavam perdendo de vista. Olhe pelo que eles estão lutando. Olha pelo que eles estão se matando. Olha os motivos pelos quais eles estão brigando. Não, eu abraço determinada corrente filosófica. Eu gosto de determinado filósofo. Eu gosto mais dessa ideia. Aí na igreja eu gosto mais de Paulo. Eu gosto mais de Apolo. Eu gosto mais de Cefas. E eles brigavam. Eles discutiam. Eles se excluíam por isso. Por coisas pequenas. Por coisas insignificantes. Por coisas sem valor. Eles se afastavam das coisas mais importantes e brigavam por coisas pequenas e se dividiam, humilhavam uns aos outros, dizendo: isso aqui é meu, esse é o meu lugar, essa é a minha corrente, você está fora. E aí Paulo vem e diz: olha, não se gloriem nos homens, porque todas as coisas são de vocês. E aí, todas as coisas, como assim, Paulo? Que coisas são essas? E aí ele vai para o versículo 22 e 23 para encerrar. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte. Seja o presente, seja o futuro, tudo é de vocês. É engraçado que a glória deles era dizer o quê? Não, eu sou do partido de Paulo, eu sou do partido de Apolo, eu sou do partido de Cefas, que é Pedro. E Paulo vem e diz: Paulo, Cefas, Apolo, todos eles são de vocês. Vocês querem fazer parte do partido deles, mas Deus deu eles como dádiva para servir vocês, para servir o reino dele. E vocês estão tentando se gloriar em fazer parte de um determinado grupo, quando Deus deu tudo isso para vocês. Era bobagem eles viverem se digladiando, se matando, para ver quem era melhor, qual grupo era melhor, quem era mais sábio. Eles tinham tudo, eles haviam recebido tudo que era possível, no céu e na terra. Estavam brigando por bobagem, discutindo por coisas tolas e sem sentido. Paulo, Apolo, Pedro, todos são de vocês, é dádiva de Deus. O mundo, criado por Deus, é de vocês, é dádiva de Deus, entendam isso. A vida que vocês têm é de vocês, porque foi dada, é dádiva de Deus. A morte é dádiva de Deus, porque iremos nos encontrar com Ele. O presente, vivam hoje esse presente, é de vocês, é dádiva de Deus. O futuro é de vocês, é dádiva de Deus. Versículo 23. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Qual o sentido de brigar? Qual o sentido de se dividir? De querer ser mais sábio? De querer ser aplaudido pelo mundo? De ser visto como intelectual? Nada disso importa. Tudo é nosso, tudo nos foi dado. Nós somos de Cristo, nós pertencemos a Ele. Cristo é de Deus. Percebe agora como tudo que eles buscavam não fazia o menor sentido? A glória que eles estavam buscando não fazia o menor sentido? Eles se gloriavam em homens, em partidos humanos. Deus diz, olha, não faz sentido. Deus deu tudo, uma herança incrível para vocês. A vida, a morte, o mundo, todos esses servos que Deus deu, Apolo, Pedro, Paulo, tudo foi para vocês. Deus mandou para vocês, para servi-los. São dádivas para vocês. E vocês estão fazendo disso ídolos. Numa guerra sem sentido, sem valor, cheia de tolice. Tudo isso vem de Deus. As coisas pequenas não importam. Tudo é nosso. Tudo é nosso através de Cristo. É assim que Paulo encerra essa questão que tanto tem causado problemas na igreja de Corinto. Tudo é nosso, tudo nos foi dado, tudo é dádiva de Deus. Por que brigar por coisas poucas? Coisas de valor ínfimo,
quando nós já temos o mais importante, quando já temos toda essa herança. Diante disso, eu quero fazer 3 aplicações práticas, 3 aplicações para as nossas vidas, lições que podem nos ajudar a viver de uma maneira mais aprumada, mais adequada, dentro do que esse texto nos ensina, tá bom? São 3 lições, depois dessas lições a gente pode encerrar, tá bom? Espero que os irmãos tenham compreendido a linha de raciocínio da passagem que eu apresentei para os irmãos. As 3 lições extraídas desse texto são as seguintes. Muitas vezes, o que é belo, sábio e virtuoso para o mundo é apenas tolice e estupidez aos olhos de Deus. Muitas vezes é assim, o mundo valoriza as coisas erradas. O mundo valoriza coisas estúpidas. E muitas vezes o mundo aplaude, o mundo trata como virtuoso, como belo, como interessante. Coisas que Deus olha e diz, isso é loucura, isso é estupidez, isso não tem valor algum. E algumas vezes a gente vai lidar com essa questão, com esse problema, porque o mundo à nossa volta está aplaudindo, o mundo à nossa volta está incentivando, está dizendo que isso é bonito, está dizendo que isso é belo. Mas quando a gente olha para o que Deus diz, a gente percebe que aquilo é loucura, o mundo está louco, o mundo está perdido, porque está aplaudindo aquilo. São lunáticos, porque estão valorizando coisas absurdas, coisas imorais, coisas vazias de significado. Mas o mundo hoje é assim. Ele está cheio de coisa podre, cheio de coisa suja. E eles estão aplaudindo, eles estão consumindo, eles estão curtindo. E a gente tem que olhar e dizer o que Deus fala sobre isso, que isso é tolice, que defender essa ideia, que cantar isso, que assistir isso, que viver isso, é loucura, porque Deus diz que é loucura. Deus diz que essas ideias são loucura. A gente vive numa época, para citar um exemplo aqui, onde o aborto, ele não é simplesmente hoje uma questão que algumas pessoas tentam defender, mas que ele é celebrado, que muitas pessoas comemoram ele. A gente já teve vários exemplos em países ao redor do mundo, onde quando uma Suprema Corte aprova a legalização do aborto, as pessoas vão para a rua festejar, comemorar. Festejar isso. E Deus olha e diz o quê? É loucura. São lunáticos, é absurdo o que vocês defendem, é absurdo o que vocês amam. E a gente vai encontrar muitas questões hoje nesse mundo, que é desse jeito, que está todo mundo aplaudindo, que está todo mundo comemorando, todo mundo achando virtuoso, rindo, achando graça. E a gente, meu Deus, o que está acontecendo? Essas coisas são loucas, são absurdas. Nossos tempos hoje, meus irmãos, são tempos difíceis. São tempos muito difíceis e a gente muitas vezes tem que bater de frente. Muitas vezes a gente tem que confrontar esse mundo. Tem que confrontar porque eles estão fazendo à luz do dia, com toda normalidade, coisas que Deus não tolera, coisas que são absurdas, que são inaceitáveis, e a gente vai ter que se posicionar. A gente vai ter que enfrentar os desafios, porque isso que está acontecendo é loucura aos olhos de Deus. São lunáticos. É absurdo o que eles têm feito. Segunda lição. Viver de uma forma que agrada a Deus, algumas vezes só vai resultar em desprezo e zombaria vindos do mundo. É o oposto do que a gente falou. Enquanto tem coisas que o mundo aplaude e a gente tem que dizer que é errado, quando a gente decide agradar a Deus, decide viver de uma maneira que o glorifica em obediência a Ele, a única resposta que a gente vai ter é desprezo, é zombaria, é escárnio. Porque assim como
O que o mundo faz é loucura para Deus e deve ser loucura para nós. Aquilo que nós fazemos, que nós escolhemos fazer, a maneira como nós escolhemos andar, é loucura para o mundo. Eles não podem aceitar. Eles não querem aceitar. E a gente vai ter que estar preparado para lidar com a oposição, com o escárnio, com a zombaria, com a perseguição. Porque não vai entrar na cabeça deles, a gente já estudou isso aqui. Não entra na mente deles, por quê? Porque é o Espírito Santo quem faz com que a gente creia nisso, com que a gente abrace isso, com que a gente receba isso. E eles não têm o Espírito de Deus. Então, a forma como a gente vive, o que a gente defende, eles não vão aceitar. E eles vão zombar, eles vão criticar, eles vão perseguir. De várias formas. Eles vão nos tratar como tolos, dizer que somos idiotas, dizer que somos lunáticos, quando na verdade eles é quem são. Porque eles não têm o Espírito que foi dado a nós. Então, viva nesse mundo sabendo disso, que não vai ser tão simples, não vai ser fácil. Tem uma frase, né, que o pessoal diz, e para o cristão ela faz total sentido. Nesse mundo, a vida não é um morango. Para o crente, pode ter certeza, nesse mundo, a vida não é um morango. É bem difícil. Eu, assim, se fosse uma fruta que eu não gosto, né, nesse mundo aqui é uma fruta ou uma verdura, na verdade, esse mundo é uma cebola. A vida é uma cebola nesse mundo aqui. Ou então um ginipapo, alguma coisa assim que eu não gosto. Vai ser bem difícil. Os irmãos aí que gostam de cebola e ginipapo, né, não vão conseguir usar essa ilustração. Mas, enfim, a única resposta que vai vir do mundo em alguns momentos é isso, zombaria, é perseguição. A gente tem que estar ciente e confiante de que a gente está fazendo o que agrada a Deus. Tem uma frase do Spurgeon que é sempre muito marcante. Ele dizia que a igreja que o mundo muito ama, certamente Deus odeia. E é isso mesmo. Algumas vezes só vai vir ódio, só vai vir perseguição. Mas a gente tem que saber que a gente está fazendo o que agrada a Deus, o que Deus vê como certo. E se em algum momento o mundo está gostando demais da gente, cuidado, talvez tenha alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Só mais uma e última aplicação. Nossa glória não é seguir homens e suas filosofias, mas é pertencer a Cristo e receber tudo que vem dele. Nossa glória é essa, meus irmãos. Nossa glória não é seguir homens. Nossa glória não é fazer parte de uma determinada corrente filosófica, de uma determinada corrente teológica. Nossa glória é pertencer a Cristo e receber tudo que vem dele, toda a herança que vem dele. O mundo, a vida, a morte, o futuro, o presente, a nossa glória é ter recebido tudo isso através de Cristo. Ter recebido tudo isso. E não porque, não, eu sou batista, então a minha glória é ser batista. Não, eu sou presbiteriano, eu sou pentecostal, enfim, eu sou calvinista, arminiano, a minha glória é essa. Não, a nossa glória é Cristo e tudo que Ele nos concedeu. Tudo que Ele nos concedeu. A nossa glória é essa. Então não vale a pena a gente brigar por coisa pequena, por coisa sem sentido. Não vale a pena a gente se agarrar a uma coisa pequena, não. Isso aqui é o mais importante, não. O mais importante é nós pertencermos a Cristo. E tudo que vem junto, toda a herança, toda a glória, toda a riqueza que vem junto disso é o mais importante. Não vale a pena a gente ficar tentando se prender a coisas pequenas, a discussões pequenas. Isso é tolice. Isso é perda de tempo. O mais importante é que tudo é nosso. Tudo é nosso, tudo nos foi dado. Tudo nos foi dado. E lá fora, eles não vão reconhecer isso. Não vão abraçar isso. Vão querer que a gente vá para o lado deles, para o partido deles, para as ideias deles. Vão tentar nos arrastar. Vão tentar dizer que vale a pena a gente brigar por coisas pequenas. Mas é tolice. A gente já tem o mais importante. A gente tem o mais importante. Tudo nos foi dado. Então as filosofias, as ideias, o que esse mundo tenta jogar para nós, não importa. Nós temos a Cristo. Nós temos toda essa riqueza. Vai ser o tema desse sermão, vai ter o tema dessa mensagem. Muitas pessoas vão tentar dizer que não vale a pena isso que a gente está vivendo,
que não vale a pena a gente servir a Cristo, mas o tema dessa mensagem vai ser isso. É tudo nosso e nada deles. É tudo nosso e nada deles.